Viva! Viva! Bendita a hora! É, minha gente, sexta-feira, mais um programa Bendita a Hora ao vivo aqui. E hoje também na nossa igreja, nós celebramos em memória a Nossa Senhora Auxiliadora. Nossa Senhora Auxiliadora, que ela vem em auxílio dos aflitos, né? E nós estamos passando por tantas aflições no mundo e também aqui no nosso país, no Brasil, de tantas as maneiras. Então, antes do padre apresentar aqui as nossas convidadas, hoje eu só estou ao redor de mulheres aqui. O padre quer rezar um pouquinho junto com você, pedindo auxílio de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Muito bem, gente, olha aqui, ó, padre, nessa sexta-feira no Bendita Hora, pela primeira vez aqui, duas convidadas que no meu programa não veio, neste aqui no Bendita Hora comigo. Uma costuma vir sempre, já é nossa aqui praticamente. Mas hoje eu tenho a honra de trazer aqui ela, que é nutricionista, clínica e esportiva também. Com muito prazer eu tenho aqui a querida Jéssica Bárbara da Silva. Jéssica, boa tarde, minha querida. Boa tarde, padre. Deus abençoe você. Amém. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Maravilha. Prazer sempre estar aqui. É uma honra ter você aqui com a gente. Prazer conhecê-lo. Obrigado. Que legal. Então aqui, ó, e o meu lado direito e esquerdo seu, também pela primeira vez aqui no Bendita Hora comigo, Padre Marcos, ela que é jornalista, hein? E também tem aí empreendimentos, aí conhece a questão de agronegócios, coisa importante. A nossa querida Ariane Garcia. Ariane, muito boa tarde, querida. A honra é minha. Deus abençoe você. Deus abençoe o senhor. Obrigado. Obrigada pela honra. Maravilha, estamos juntos sempre. E ela, também ao meu lado direito, já super conhecida, nossa comunicadora maravilhosa, Malu Habib. Maluzinha, Deus abençoe você. Amém, a todos nós. Felicidade de estar aqui. Quero já deixar aquele beijo já tradicional para minha mamãe, para as minhas filhas e para todos que estão nos acompanhando. Ah, que bacana, tá vendo? Gente, olha que legal, ó. Vamos já ver, nós temos um pensamento, eu queria que nós pensássemos um pouquinho sobre esse pensamento. Queria ver a opinião das moças aqui todas. Vamos ver aqui, gente, ó. Na sua mente moram os seus problemas e também suas soluções. Na nossa mente mora tudo isso. Deveria morar só as soluções. Eu acho que os problemas, eles são aqueles que insistem em ser inquilinos, né? Que deve morar sempre na nossa cabeça. Eu penso que devia ser sempre as soluções. Mas se também só tiver soluções, é porque existem problemas, não é? Vocês concordam com isso? Que no pensamento da gente moram sempre os problemas, temos os problemas, mas também as suas soluções? Eu acho que está tudo na nossa cabeça, tudo na nossa mente. E a guerra que nós temos constante, sabe, padre, é contra os pensamentos ruins. Essa é a nossa luta, é por isso que a conexão com Deus ela é muito importante, porque ela nos ajuda a ter um direcionamento, não daquilo que a gente acha que é certo, mas o que de fato nos leva para um caminho e decisões corretas. Então a nossa luta está constantemente com a nossa mente. Eu penso assim também, eu acho que é bem por aí mesmo, né? Essa luta, nós vivemos numa luta o tempo todo, né? Mas você também pensa assim também, Jéssica? Você acha que realmente a nossa mente moram esses problemas e a gente tem que ter essa luta aí contra... Mas eu acho, padre, que a gente cria também muitos problemas aonde não tem. Eu acho que muitas vezes a gente se preocupa tanto com aquilo que, se acontecer, será que vai acontecer, como que vai acontecer, o que vai ser, e muitas vezes nem acontece.
Então, a gente cria muitos problemas e na minha área eu vejo muito isso. Eu vejo que muitas vezes a gente problematiza muitas coisas que não deveriam ter uma proporção muito grande. Eu brinco que é pegar um poodle e fazer um Doberman. E quando a gente para, a gente tem essa serenidade, conversa com Deus, faz uma oração, faz uma meditação, a gente começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. Muitas vezes, até em terapia, né? A gente falando em voz alta algumas coisas, a gente se pergunta, será que é tudo isso mesmo? Será que realmente isso deveria me afetar como está me afetando? E aí entra a solução, que é a gente se ouvir, é a gente se olhar, a gente ter essa mudança, às vezes, de mentalidade, mindset, para tentar olhar as coisas de uma forma diferente. Verdade. Eu acredito que acho que o que nos envolve muito, acho que a gente tem essa tendência, acho que todos nós seres humanos, né? Tanto os homens quanto as mulheres também, de meio que ver muitos problemas, né? E às vezes os problemas nem existem, a gente cria eles por medos e a própria palavra, vocês falaram, as duas falaram muito da palavra, a palavra diz muito, o medo matou a muitos, né? Está lá em Eclesiastes. Então, é a tristeza e o medo, eles estão correlacionados, né? Matou a muito, não vale a pena nada nela. Então, realmente, eu acho que muitas vezes os problemas somos nós que acabamos criando e às vezes nem eles chegaram na nossa vida. Não é isso mesmo, Malu? É isso mesmo, eu concordo plenamente com o que as duas amigas, colegas falaram. Eu acho que é isso, né? Acho que quando a gente localiza esse inimigo, o inimigo não está fora. Filosoficamente, o inimigo realmente está dentro da gente. A boa notícia é que a gente pode transformar esse inimigo em um amigo, com boas práticas. Então, vai chegando o final de semana, eu vou lá, eu vou selecionar o que eu coloco para dentro do meu sistema. Como um corpo que a gente faz um treino numa academia, a gente vai treinar a nossa mente para coisas mais elevadas, de cima para baixo. Então, espelhando em Deus, nessa unidade, como queiram chamar, a gente vai moldando os nossos gostos e vai treinando essa mente para que ela trabalhe para a gente a nosso favor, para a nossa saúde, o nosso bem-estar. Legal, bacana. É possível. Você sabe que eu costumo muito dizer isso aí como padre, né? Nas mensagens, nas homilias, a gente fala homilias, né? Tem gente que fala pregação, tá tudo certo, é a palavra de Deus, né? Que nosso Senhor, Ele veio nos salvar. Ele veio salvar o quê? Ele veio salvar o mal. Só que se você pode aplicar isso, um pouco em cima do que vocês estão colocando aqui, sobre esse pensamento, o nosso Senhor, Ele veio nos salvar de nós mesmos. Porque realmente a nossa mente, os nossos afetos, estão todos quebrados, né? Existe uma imagem muito bonita, nós estamos falando hoje dia de Nossa Senhora Auxiliadora, mas tem umas imagens de Maria que ela pisa em cima de uma lua. Vocês já repararam? Nunca viram? Não vi. O pezinho dela está em cima de uma lua. Por quê? Porque a lua, claro, a gente sabe toda a dinâmica, né? O sol que reflete na lua, então uma hora ela está minguante, uma hora ela está cheia, e assim por dentro, não é isso? Então a lua, ela é apenas uma simbologia, uma figura da nossa mente por nós mesmos, ou seja, nós somos inconstantes. Hoje eu amo, daqui a pouco eu já não gosto mais. Hoje eu sou seu amigo, daqui a pouquinho, se você me ferir por algum motivo, olha, você pode se transformar num inimigo. Então os nossos afetos, que a gente fala onde vem a nossa alma, né? Ele é inconstante. Então quando Maria pisa, é esse mal que nós somos atingidos. Então, quando fala Cristo veio nos salvar do quê? Eu, de mim mesmo. É isso mesmo. Isso, adquirir a vida dele. Legal, gente, olha, e tem a enquete do dia? Ó, o dia do vestibulando é uma data comemorativa. Não é oficial, né, que é celebrada hoje, no dia 24 de maio. Então, essa data celebra os estudantes que estão em preparação para algum vestibular, que é o método de seleção que determina quais estudantes ocuparão as vagas universitárias que são oferecidas. Então, com base nessa informação, aí entra a enquete. Eu queria saber, você concorda que o vestibular é a melhor forma de selecionar um estudante? Sim ou não? Quero a sua participação. Entra lá, ó, só você entrar aí, ó, @programa Bendita Hora, tá ok? Eu quero saber a sua opinião. Hein? Boa pergunta, hein? Gostei dessa pergunta, hein? Tá? O que vocês acham? Vocês acham que realmente, através desse sistema, né? Vocês acreditam que
o vestibular é a melhor forma, melhor forma para você selecionar um estudante? O que você acha, Ariane? Eu acho, padre, que precisamos ser testados. E somos testados a todo tempo. E para a gente escalar a nossa vida profissional, e o estudo faz parte, né, dessa escalada, a pessoa precisa ser testada, se ela de fato está habilitada. Agora, uma coisa que a gente não pode negar é que o ensino brasileiro, a educação brasileira é precária. Então, eu não saberia hoje te apontar um método melhor de testagem para os estudantes, a não ser partir do princípio que a gente precisaria remodelar toda a nossa estrutura educacional. E testes a gente já está acostumado desde a infância, né? Mas eu não saberia te apontar uma outra maneira. Eu acredito que seja uma das formas, né? É porque eu já ouvi falar, por exemplo, que, não sei se eu estou equivocado, vocês me corrijam, hein? Me corrigem aí, Barba. Você que é uma enciclopédia aí. Que o Einstein não era muito chegado em estudo, não. Tá certo? Então é o seguinte, e ele se transformou, ele se realizou numa pessoa importantíssima na história para todos nós, né? Então eu não sei até que ponto, claro, são meios para testar. Eu acho que a nossa capacidade humana, o vestibular e tal. Só que, como você falou, aí entra muita questão também da educação, mas até que ponto? Eu acho que não é a melhor forma para selecionar um estudante, não, viu, Malu? Vindo aqui para o caminho, eu fiquei lembrando do meu vestibular, né? É o que temos. Parece mais para mim uma tortura, na verdade, porque assim, do latim, vestibulum quer dizer entrada. Ele acabou sendo um ritual, né? Então, assim, como eu sofri para entrar no vestibular, eu vou querer que minha filha sofra também. Mas eu acho que não é muito por aí, não. Eu acho que o vestibular não tem servido muito nem para a sociedade, nem para os estudantes. Para a sociedade, por quê? Você falou da educação, né? Eu acho que a educação até que está bem razoável. O que está faltando para as pessoas é um direcionamento. Então, a gente vê médicos formados, aquele caso daquele médico que não deu um atestado para a mãe, que estava com um filho de 5 anos, ele não conseguia alcançar que uma criança de 5 anos não vai poder ser tratada sozinha. Então, está faltando algo a mais do que conhecimentos, porque o vestibular, ele avalia o quê? Ele avalia técnicas, o que a pessoa sabe, o que não sabe, mas ele não forma a pessoa, né? Nem a faculdade. Então, isso vai ter que ser trabalhado em casa. Sim. Vai ter muito trabalho para formar essa sociedade aí. Não tá, na minha opinião, não está servindo, mas é o que temos. Então, vamos lá, vamos estudar, vamos... Você acha que os pais, a família, você apontou, você acha que os pais, Jéssica, eles também seriam um dos elementos para diagnosticar isso no filho? Porque vive mais tempo com o filho, com a filha, e saber aonde eles têm os talentos deles que podem ajudá-los numa profissão futura também, num ofício, né? Eu acredito que sim. Em uma família estruturada, eu acredito que sim. Infelizmente, hoje, temos muitas famílias que não vivem essa estrutura familiar tão adequada como esperávamos que fossem, né? Essa Não pergunta... consegue nem enxergar no filho um pouco daquilo que é a própria psicologia dele, os talentos dele, né? Exatamente. Essa pergunta, às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. Em alguns cenários me parece ser viável. Precisamos ser testados de alguma forma, tem que ter algum critério. Se não vestibular, qual vai ser? Aí a gente pode pensar, um histórico escolar, aquele aluno que foi dedicado em todos esses anos, talvez ter prioridade, mas aí aquele aluno que está numa escola que de repente é um pouco mais criteriosa, ele vai ter piores notas, talvez, só que não necessariamente ele é um pior aluno. Exatamente. É um tema aí complicado. Ele é bem vasto, né? É bem vasto. É bem vasto e interessante também. Vamos a uma primeira notícia, vamos aproveitar depois dessa enquete, vamos ver a primeira notícia aqui, ó. Vamos lá, para esperar, vamos ver se... Olha, viva bem, por que a alimentação é melhor que tomar sol para aumentar a vitamina D? Olha aí, gente, ó. Por que a alimentação é melhor que tomar sol para aumentar a vitamina D? Olha, eu posso começar falando por mim, depois claro que eu vou falar com a nossa querida nutricionista também, depois vocês também podem colocar. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, eu acho que a ciência ela nos ajuda muito. Sim. Ela está sempre pesquisando e vai sempre descobrindo. Só que eu acho que depois desse advento da internet, isso ao mesmo tempo que é bom, é um pouco perigoso porque a população também tende a começar a desconfiar de tudo e não acreditar em mais nada do que os médicos estão falando. Porque a gente já ouviu falar que o sol, e muitos médicos até hoje dizem que você tomar sol naquele horário de manhã,
tá certo? E depois, na parte da tarde, aquele horáriozinho que o sol está mais fraco, é uma das melhores formas de você adquirir naturalmente a vitamina D, tá certo? Agora, eu estou falando só desse, mas tem várias outras questões. Agora já existem pessoas que estão estudando e dizendo que alguns tipos de alimentação, Jéssica, elas acabam sendo mais importantes, é melhor que tomar sol. Afinal de contas, o ser humano ele tem que ir para o lado, se ficar o bicho pega, se correr o bicho corre. Como é que faz? Como é que nós vamos administrar isso? Você é nutricionista, você certamente ouviu falar alguma coisa sobre isso. Qual é a sua opinião? Padre, eu, como nutricionista, eu adoraria que essa afirmação fosse verdadeira. Eu vou conseguir suprir toda a vitamina D do meu paciente através dos alimentos. Mas, sabe qual percentual que nós conseguimos adquirir através da alimentação? Uau. 10 a 20%. Então, e os outros 80%? Ele vem de onde? De fato, a gente precisa de uma síntese ali que vai acontecer através da exposição do sol. Mas eu entendo quando alguns médicos colocam isso, principalmente médicos que trabalham com câncer de pele, né? É um fator de risco? É. Para sintetizar a vitamina D, a gente precisa se expor aos raios UVB, ultravioleta B, e não tem uma regra única, são tantos minutos, isso vai depender como que é a genética da pessoa, a cor da pele da pessoa, a estação do ano, as roupas que a pessoa usa, aonde ela mora. Então não é tão uma coisa simples genérica, assim, né? não é. É uma notícia mais específica para um tipo de público do que talvez para uma grande maioria do povo brasileiro. Exato. Um povo nordestino, um povo que tem a pele, um tom mais moreninho de pele, que ele tem uma afirmação melhor para com o sol, a exposição, de quem é mais lá do sul, ou quem mora em São Paulo, que é mais branquinho. Então, acho que isso aí deveria ser notícias mais pontuais. Sim. Tipo assim, olha, vamos supor, você que tem o tom de pele número 2, e vamos supor que nós soubéssemos que o seu é o número 2, que é branquinha, tá certo? Eu sou o número 3, um pouquinho mais moreninho, tá? E é você também, 3 e 4. O que a gente faz? Para o número 1, esse tipo de sol é perigoso, não vale, o tipo de alimento, alguma coisa, eu acho que é legal falar assim. Porque parece que todos nós entramos no meio de de uma conversa que não é para todo mundo, não é para todo mundo, exatamente. A melhor forma de identificar como está a nossa vitamina D é fazer o exame de vitamina D. Procurar um médico, procurar um nutricionista que vai fazer o encaminhamento ali para o exame. É um exame muito simples, coleta ali de um tubinho de sangue e aí a gente vai avaliar quantos nanogramas tem por mililitro. Eu tenho uma curiosidade. As pessoas mais antigas, que viveram mais no rural, no campo, etc., nossos avós, nossos pais também, eles tinham uma exposição maior. Claro que muitos foram vítimas também do câncer de pele, que depende de cada um, como a gente falou aqui também. Mas quando eles estavam mais expostos, será que as pesquisas foram feitas para verificar se tinha uma diminuição naquela época de vitamina D, ou eles estavam ótimos de vitamina D, porém com um problema de envelhecimento rápido e agressão na pele? Lembrando que naquela época a alimentação também era outra, os hábitos de vida, aí os cientistas também podem responder se o sol está diferente, a nossa proteção para o sol, porque o planeta está mais quente, né? E o sol, lembrando que é aquela estrela que mantém o nosso sistema, todos nós unidos aqui, então acho que a gente vai pelo equilíbrio, a coisa da atividade física moderada, alimentação moderada e sol. Filtro solar, né? Queria até deixar um beijo aqui para minha dermato, Priscila Pereira. Filtro solar, equilíbrio, acho que a gente pode seguir por aí. Acho que não é só alimento. A camada de ozônio está camada diferente. De ozônio, né? é isso. Tá tudo então, muito diferente, né? Claro. Está mais quente, né? Eu era uma pessoa, Ariane, você é jornalista, você ainda é bem nova também, mas a gente vivia na laje, tomando sol, escutando as músicas, no meu caso, Elvis Presley, ficava moreno a vida toda. A minha mãe passava Coca-Cola no Tinha, né? Passava água com açúcar, água com sal, água com sal. Minha mãe tinha esteira refletora. Mas a gente estava por aí, né? Mas era uma outra composição da influência dos raios solares também naquela época. Eu estou falando final dos anos 80, começo dos anos 90. Tá certo? Então eu ainda era muito novo. Agora, eu não tenho coragem, na minha idade, que eu tenho, 50, chegar e ficar hoje nesse sol assim, ó. Mas nem eu tenho medo.
Parece que já faz mal até para mim mesmo, me incomoda tudo. Mas, padre, assim, fazendo um contraponto, eu não quero ser muito polêmica, mas, assim, nós que entendemos a construção de uma notícia, me irrita profundamente esse tipo de manchete, que muitas vezes não tem nada a ver com o conteúdo da matéria, passa a ser sensacionalista, apesar de ser um conteúdo segmentado, como a doutora disse, e me provoca meio que um estresse coletivo nas pessoas, em que elas ficam amedrontadas. É isso aí. Haja vista que durante a pandemia ficamos encurralados dentro de casa, Sim. Muitos no pós-pandemia não conseguiram sair, porque quando você não se expõe ao sol, aumenta o índice, né, de depressão, de outras doenças. Para quem tem já predisposição, a pessoa ela fica mais apática, menos socializada. Então, me parece que há um movimento mundial em que eles querem, de alguma maneira, acho que reduzir a população, porque não é possível, assim, tomar sol agora se tornou ofensivo. Assim, eu não concordo, eu adoro sol. Eu concordo o número general que a senhora colocou aqui para nós. Na minha opinião, desculpa aí, mas aqui é a opinião de cada um. Eu acho que eles querem diminuir mesmo a população mundial. E vampirizar a gente. Isso. Nós estamos virando tudo vampiro, porque não pode tomar sol. E o não tomar sol, como a nossa querida Ariane comentou, e também a Jéssica, que tem conhecimento sobre isso implica muito no ânimo, na saúde da gente e tudo mais. E nós vamos ficar cada vez mais doentes. E gordo, sentado no sofá, porque você não pode sair no sol, não faz exercício, não pode correr, não pode. Mas pode comer. Mas pode Vai comer. ser sem top de comer. Come, mas viu, fica em casa. Come, mas fica em casa. Vambora? Olha aqui, gente, isso aqui é algo muito nosso hoje, né? Ó, a inteligência artificial, ética e limitações dentro do jornalismo. Os defensores do, como é que é? IA, né? Isso. Dizem que ela libera os jornalistas para tarefas mais criativas e importantes, o que tem sido o uso mais comum. Os mais pessimistas acreditam que vai substituir a mão de obra a longo prazo. Gente, e aí, ó? A inteligência artificial ainda está sendo um caldeirão de pólvoras de muita dúvida. Muita gente defende, ai que legal, que bacana. Eu acho que é a evolução da tecnologia no seu quase máximo. Mas, por outro lado, está criando muito medo em grandes profissionais. Nós já vimos muitos artistas reclamarem, né? Eu falo artista, tanto atores como cantores, etc. e tal, como em outras profissões, como o jornalismo também. Por exemplo, ao dar uma notícia, ao mostrar uma imagem. Gente, como que nós devemos administrar isso, hein? Ariane, você é uma jornalista e já nos mostrou muito competente, uma moça inteligente, que ama essa profissão do jornalismo. Ama ou não ama? Eu amo jornalismo, sou muito comunicativa desde criança. Sabe, padre, quando eu tinha 6 anos, eu amava tanto televisão e eu amava tanto essa comunicação, essa conexão entre as pessoas, que eu abri a cômoda, a primeira gaveta, a segunda gaveta de casa, a terceira, subi, abracei a TV, porque eu queria entrar dentro da TV. Que bonito. Entrou. E entrei. Não, mas eu desmaiei, fui pro hospital. Não, agora né? entrou. Aconteceu tudo isso comigo. Mas era uma vontade gigantesca de estar, né, falando com as pessoas, me comunicando com mais de uma pessoa. E esse advento das redes sociais traz essa facilidade pra gente falar com a massa. Em poucos segundos, frações de segundos, você consegue impactar milhões de pessoas ao mesmo tempo. Agora, inteligência artificial, segundo Elon Musk, vai substituir todas as profissões. Mas aí eu digo, que ânsia é essa em substituir o ser humano, nós que fomos criados, a imagem e semelhança de Deus, né? Temos sentimentos, temos alma, temos espírito, por robôs que precisam serem treinados. Nós temos tatos, né? A gente precisa também A fazer gente isso sente aqui, contato. ó. Isso faz bem pra gente, que nem, né, o sol, que a gente vai... Querem nos trancar em casa, É. não querem nos deixar em casa, ou aí querem que a gente trabalhe de casa, não querem que a treine. gente se toque, Porque a gente né? Sinta o cheiro da gente. As reuniões se tornaram online, é um absurdo, assim, eu tô acostumada a tomar um cafezinho quentinho, aí numa reunião, a expor o meu projeto, ok, abrir o computador, mas não substitui o home office, eu sou completamente contra o home office. Então eu digo que há, sim, vantagens, Sim. e a gente precisa usar a inteligência artificial como uma ferramenta de busca, né? Muitas profissões, sim, aceleram, né, estes processos agora. Eu me formei em 2007, então eu digo que nada melhor do que você buscar fontes, você ir até
o local do acontecimento, apurar os fatos, ter testemunhas oculares. O bom jornalista é aquele que vai até a notícia. Colocar emoção. E colocar emoção, você precisa imprimir. Claro que a gente sempre busca manter a neutralidade, não tomar partido, não tomar lado. Dificilmente hoje a gente vê isso no nosso jornalismo, né? Essa é um dos meus desafios. Eu gosto de ser um pouco diferente, ter os meus contrapontos, porque como essa manchete que nós vimos do Sol, muitas outras são muito manipulativas. Eu acho que a gente meio que é levado, né, por uma onda. E eu acho que faz muito bem a gente ter, né, momentos tecnológicos na nossa vida, mas nos prejudica nessas relações interpessoais agora. Precisamos falar de propriedade intelectual, precisamos falar dessas fotos manipuladas, editadas. Pode ser sim que a inteligência artificial já está sendo utilizada para fazer o mal. A gente deu aquela primeira palavra de pensamento que falavam sobre o vestibular, nós estamos na enquete ainda. Será que é a forma mais adequada? Nós até concordamos que talvez não. Mas a inteligência artificial, como a doutora colocou muito bem, tem seus princípios positivos, claro, mas também tem o seu interesse de quem a criou, tá certo? E isso é uma coisa bitrilionária, né, se isso começar a acontecer. E também tem aquilo que nós colocamos aqui. Eu acredito muito na eliminação do ser humano. Bom, até que ponto, para você, Jéssica, você é nutricionista, você é uma mulher estudada também, você entende o trabalho, como é que deveria, como é que nós podemos coar aquilo que convém e o que não convém da inteligência artificial? Eu tenho muito medo da inteligência artificial. Você tem medo? Eu tenho muito medo, porque muitas pessoas inteligentes usam a inteligência artificial para o mal. Aí a gente começa a ficar um pouquinho assustado, né? Quando vê ali que consegue pegar uma foto e colocar daquela foto, transformar em uma pessoa falando que até a voz da pessoa você consegue mascarar. E aí praticar fraudes ou, de repente, colocar fotos, né, da pessoa sem roupa e querer um valor ali monetário. Denegrir tudo aquilo que ela... uma imagem. Isso me assusta bastante. Eu achei curioso quando você falou do home office, né? Até antes da pandemia, o nutricionista não podia fazer consulta online. Isso era vetado pelo nosso conselho. Na pandemia, liberaram temporariamente e após a pandemia, liberaram porque foi algo que deu muito certo. Então, tem um lado muito bom, porque hoje eu consigo atender pacientes que estão fora do país, que estão fora do estado. Isso é muito bom, o acesso. Mas é bem complicado também, né? Porque eu tenho uma consulta que dura quase 2 horas e a gente acaba comentando ali alguns assuntos mais delicados. Às vezes o paciente chora, às vezes eu choro junto com o paciente e aí cai precisa estar ali, a trava, cai, aquilo ali já, aquele momento delicado é complicado. É a mesma sabe? coisa as missas que a gente celebra, né? Também via online e elas atingem hoje, tem muita gente que me segue nos Estados Unidos, no Canadá, no México e no Brasil. Em várias partes. Isso é bom, porque as pessoas têm a oportunidade de ouvir, conhecer a tua espiritualidade. Mas ela para só por aí. Porque assim, na hora que você precisa vivenciar com eles os sacramentos, eu não consigo. Sacramentos você tem que ter o tete a tete. Você tem que ter o lado humano. E todo esse lado aí. Aí não dá. Entendeu? Então, realmente, a gente entra nessas dificuldades, né, Malu? Eu acho. Estava pensando aqui, né? Acho que eu não sou nem contra nem a favor. Nem o home office, nem a inteligência artificial. Eu acho que ela chegou, ela está aí. É uma realidade que vai impactar uma nova ferramenta. Daí, de novo, a gente está com uma tecnologia de ponta na máquina. E o ser humano? Você falou na exterminação do ser humano. Eu vejo ao contrário. Eu não vejo a construção de um ser humano. Você vê a construção? Não vejo. Não vejo. Eu não vejo o ser humano. Eu vejo, assim, se a gente se construir esse ser humano, eu acho que é por aí, assim. Acho que não vai ter inteligência artificial que vai bater um ser humano. Não parece que nós estamos sendo meio manipulados? Sempre manipulados. Porque o homem, o ser humano, tem uma força e uma potência muito grande. Sim. Se nós realmente nos uníssemos usando a nossa inteligência, que não é artificial, né? Exato. Nós vamos ter que falar, legal a inteligência artificial. Legal, nisso. Fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Parágrafo 2, agora entra com a gente. Nós não queremos e vamos combater esse tipo de coisa. Isso aqui nós não queremos. Isso aqui é bom, até aqui eu vou... Tem que colocar como na Constituição. Isso aqui não se deve colocar, ponto. E nós temos essa força
de lutar para isso Mas aí. sabe, padre, eu acho que também não precisa, a gente não está precisando muito mais de leis, existem Não, as mas é uma leis, maneira né? de dizer só, acho sabe, que Malu? o bom senso de cada um para dizer, então é uma coisa nova, é bom ou ruim? Não sei, pode ser bom e pode ser ruim, eu vou analisar. Eu acho que tem que dar tempo ao tempo, um pouquinho mais. Exato, eu vou pegar o que é bom, É. aquilo não me serve, aquilo eu vou esbarrar em direitos Mas diante dos autorais. estragos que vem acontecendo, que dá medo, eu acho que tem que ser tudo aquilo que nós temos que pegar. Opa, mas olha aqui, ó, isso aqui... É aquilo que eu falei, isso aqui é legal, isso aqui é legal, isso aqui, se não tivesse ela, a gente não teria entrado nisso. Ótimo. Só que, para nós, depois de um tempo, a gente está vendo que isso aqui não condiz, e isso está destruindo, desumanizando. Exato, daí a gente não Aí, aceita isso, né? não queremos e vamos nos unir para isso. Exato. Eu acho que tem que ser assim. Padre, não é preocupante? É bastante preocupante, desafiador. Tem que desafiar a gente também a ficar cada vez mais A legal. escalada de acontecimentos, a história conta que o final não é muito bom, né? Tá bom demais. Essas mulheres aqui são muito inteligentes. Eu tô me sentindo uma lombriguinha aqui no meio. Mas olha só, vamos a outra notícia, hein? Olha aqui, ó, presta atenção. E essa notícia aqui, ó. Agronegócio. Mercado, hein? É hora de investir no agronegócio. Setor que movimenta 25% da economia. O clima tropical e a geografia favorável são fatores-chave que impulsiona a liderança do Brasil na exportação de diversas frutas. A vasta extensão territorial do país também permite uma grande variedade de atividades agrícolas. Olha aí, gente, ó, uma notícia que a gente... eu também posso falar um pouquinho disso aí, assim, de uma maneira muito, muito simples, né? Como professor de geografia, a gente conhece a potencialidade das terras, do clima brasileiro, né? Da generosidade que esse pedaço do planeta aqui com sol, com chuva, com terra. E claro que a parte agrícola, ela traz muitos benefícios, né? Pena que não é para todo mundo, mas alguns estão se dando muito bem com esse tipo de negócio aqui. Ô, Ariane, você que também trabalha um pouco com isso aí, ou tem conhecimento, fala um pouquinho a sua opinião sobre essa notícia aqui, ó. É hora de investir no agronegócio. Padre, e que setor importante para o Brasil? Nós não tínhamos noção. Éramos boicotados da importância do agronegócio. Parece-me que há, sim, uma escalada, né, para a gente não tomar o sol, para a gente não comer o alimento, para a gente ficar em casa, né, e é realmente preocupante. Mas quando nós temos espaços como este para falar bem do Brasil, o quão abençoados somos, né, um país com uma dimensão continental, nós temos água, nós temos solo, e por isso que os franceses, os europeus amam tanto o Brasil, né, o nosso solo é riquíssimo. Amam que o nosso solo? Amam o nosso solo. Eu pensei que era nós brasileiros. Ama mais o solo. Também. Eu sou casada com um alemão. Só eles amam sim. Mas eles amam vir aqui, né, e retirar as nossas bênçãos de Deus que nos foram dadas de maneira gratuita. Então eu digo que o brasileiro, ele é realmente muito, muito abençoado. Agora nós estamos falando de um setor pujante, dinâmico na economia brasileira, que representa 1/3 do PIB brasileiro, de um contingente de 100 milhões, né, de empregos ativos, quase 30 milhões estão no agronegócio. Então, de fato, temos aí uma grande oportunidade, uma janela de oportunidade para que o Brasil continue, né, nessa escalada de grandes movimentações financeiras. E quando a gente fala de investimento, temos alguns investimentos. Eu gosto bastante do Fiagro, que é um fundo de investimento. Hoje, 11 empresas estão em subsetores, né, na Bolsa de Valores. Então, existem aí algumas empresas para você também se tornar, né, um investidor. Então, eu digo que são muitas as oportunidades. Agora, vamos falar, né? Hoje nós temos um setor sustentável, porque o Brasil é referência em agronegócio sustentável e que garante a nossa alimentação. Mas uma pergunta, a segurança alimentar. Mas uma pergunta que não quer se calar. Isso tudo é muito interessante, né? Acho que é até empolgante ouvir o que você está colocando, Ariane. Mas me preocupa uma coisa, né? E esse benefício brasileiro em relação a ele ser uma vitrine, no que isso pode ajudar as classes
de todas as classes sociais, não quero ser hipócrita, para o povo brasileiro. O povo brasileiro vai ser beneficiado nisso? Vocês acreditam assim que ou apenas algumas classes que vão poder saborear esse requinte do agronegócio? Ou vamos dizer, aquele menos favorecido vai ser beneficiado nisso também? Você acha isso, Jéssica? Eu espero que sim, padre. Eu espero que sim. O solo brasileiro é muito rico. E quando a gente trabalha com pessoas ali do país inteiro, é muito curioso, né? Atender um paciente, você perguntar, você já comeu tal fruta? Nunca nem vi tal fruta, né? E às vezes uma fruta que é aqui do nosso país. Só que de estados diferentes. Exato, né? É só viajar para ver como muda, né? Assim, os alimentos que estão ali à nossa disposição. Então a riqueza tem. Se vai chegar para todo mundo, eu acho que a gente tem que acreditar que sim. Não sei mas se é uma prática. pergunta que me deixa bem preocupado, viu, Malu? Então, padre, eu sou lá de São Roque, né? 60 quilômetros aqui da capital, e lá a gente tem o cultivo da uva, da alcachofra. Desculpa, só não querendo te cortar. É a mesma coisa que você fala, pô, nós estamos com uma Porsche aqui em casa. Só que você pode entrar, mas não pode dirigir. Sobre a população consumir as frutas? Então, outro dia eu estava com uma alcachofra aqui em São Paulo, que a gente veio fazer uma pauta. E algumas pessoas realmente não conheciam. Se você pegar uma feira, eu comprei outro dia banana. R$30, gente. É assim. E uma pessoa me falou outro dia, olha, eu queria comer fruta, mas eu não tenho dinheiro. E aí, tá vendo? Então, assim, essa realidade está longe de alcançar o nosso povo. Tá caro, tá tudo muito caro, né? Só que o que eu queria falar do agrobusiness aí é que ele tem que caminhar com o meio ambiente e também lá em São Roque, por exemplo, com o turismo. Então, assim, o turismo é muito bem sedimentado ali no meio ambiente, porque se a gente não tiver meio ambiente, a gente não tem turista. Se a gente não tiver paisagem, a gente não tem vida. Então, assim, não é só investir e esgotar a terra, é também cuidar do meio ambiente. Perfeito. Mas eu acho que o agro não faz isso. Não, o agro é totalmente sustentável. Temos pesquisas como o Embrapa e temos referências de que o agronegócio brasileiro ele é sustentável e referência para o resto do mundo. Basta a pessoa ir a campo e ver de que maneira que os agricultores, as grandes empresas que exportam, porque a gente sabe que isso segura o PIB do Brasil, poderíamos, dentro da economia, que nós estamos dentro de um governo de esquerda, estar muito, muito, muito melhor se não fossem as políticas públicas que não favorecem no geral. Verdade. Porque o problema não é o agronegócio, o problema é a gestão do dinheiro público. Gosto dessas conversas aqui, hein? Gosto disso, hein? É a corrupção. Você viu o que é o problema, hein? Não é o negócio aí, é o agronegócio. Não, destina para o povo, padre, para ver se não resolve. Destina o dinheiro público, os cofres públicos para o povo, para ver se não resolve o problema. Minha gente, mas tem uma outra coisa que está resolvendo muita gente aqui. Sabe o que é? Você sabe que o diabetes, Jéssica, é uma doença silenciosa, não é? Sim. Perigosa. Perigosíssima. E ela deixa muita gente triste, porque tem muitas pessoas que não conseguem mais fazer o que conseguia antigamente. Outra notícia, vamos ver aqui, ó. Eita, nós, isso aqui me dá até medo. Hoje a pauta tá boa, padre. Pauta hoje, meu Deus. Ó, comer proteína em excesso, viu? Viu, Barba? Prejudica as artérias, diz novo estudo. Cientistas concluíram que o consumo de mais de 22% em uma dieta pode aumentar os níveis de colesterol. Ô, Jéssica, proteína é bom. É bom ou não é? Eu acho que a discussão, padre, não é nem se o excesso faz mal. O excesso faz mal. Faz mal. Tudo que é excesso, né? O que é o excesso? O que é o excesso? Essa é a discussão. O que é o excesso? Imagina lá... Gosto de trabalhar com exemplo, com números. Então, imagina lá 200 gramas de proteína. Esse é um exemplo que eu uso, inclusive, com os meus pacientes. Quando eu falo 200 gramas de proteína, eu não estou falando 200 gramas de comida. 200 gramas de proteína. Então, se eu pegar lá 200 gramas de frango, eu não tenho 200 gramas de proteína. Eu vou ter ali mais ou menos 60 gramas de proteína. Só para a gente entender. Entendi. Então, se eu pegar uma pessoa que tem 50 quilos, esses 200 gramas vai dar quantos gramas por quilo de peso? 4. Isso é muito, isso é exagerado. Uma dieta hiperproteica, uma faixa de 1,2 a 2, até 2,5 ali está ótimo. Agora, uma pessoa que pesa 100 quilos, esses mesmos 200 gramas serão 2 gramas por quilo de peso. Excelente, vai estar dentro da faixa. Percebe? Então, o ponto é, o que é o excesso? O que acontece é que tem muitos, principalmente jovens,
acabaram de completar ali 18 anos, 17, entraram na academia, né? E aí eles ouvem ali proteína. Aí, fortinho. Aí a mãe leva lá pra mim, Jéssica, meu filho entrou na academia, começou a comer proteína e eu começo a calcular o que ele come. Só que ele quer comer o mesmo que o bodybuilder que pesa 120 quilos come. E aí quando eu vou calcular lá, dá 5, 6 gramas por quilo de peso. Isso é perigoso. Então o ponto não é que o excesso é prejudicial? É, mas na prática a maioria das pessoas come menos do que precisa. Então nós estamos caindo na mesma conversa daquela do sol, que cada um tem um tipo de pele e você não pode colocar uma notícia generalizada. O sensacionalismo. Não é irritante? Você me dá uma raiva disso aí, Barbá. Você não fica com raiva disso, Barba? Pô, para com isso, meu irmão. Porque há uma tentativa, inclusive, de normatizar a obesidade. Mas aí você vê uma manchete dessa que comer em excesso prejudica as artérias. Mas aí se você falar que a pessoa está obesa, você é gordofóbico. Não existe uma linha tênue. Agora, vamos recorrer, quando queremos saber sobre saúde, aos médicos. É muito jornalista fazendo papel de médico. E aí a pessoa ela começa a tirar conclusões e se precipitar, inclusive, em tratamentos em casa. E por isso eu falo do home office que eu sou contra. Apesar de eu ter uma facilidade, né, geograficamente eu ter essa liberdade para trabalhar, mas isso não é uma realidade de todo mundo, eu tenho um sintoma e eu busco... vou pagar uma médica? Não, estou aqui com uma dor na barriga, na ponta, entendeu? Então, isso estimula as pessoas a fazerem, inclusive, a automedicação. Agora, assim... há esse estímulo, me parece, de desinformação. Isso, para mim, é muito, muito irritante. Eles generalizam uma matéria, mas se você tenta contrapor ou questionar, eles começam a nos rotular de extremistas. E eu passo por isso desde que eu me conheço por gente. Que coisa horrorosa. Nós estamos vivendo uma época muito difícil para viver. Pode falar, mas depende de quem está falando. Isso, pode falar, mas depende de quem está falando. Isso aí Você parece que você entrou até na parte espiritual disso aí, mas deixa pra lá, vai. Agora, tem uma coisa difícil também, hein? Pô, quer dizer que você tem que ter uma matemática um pouquinho, você tem que entender um pouquinho dos valores, do teu tamanho, do teu biotipo, ô Jéssica, pra saber o que você pode comer. Mas não é complicado isso pro ser humano também? Pô, deixa eu ver aqui, deixa eu ver minha altura. Eu tenho 1,79 m, 1,80 m. Eu tenho com tantos pesos, deixa eu ver, a minha idade é 50 anos. Então, peraí, vou comprar um pão, eu tenho que comprar um pão que tem que ter não sei quanto que cabe dentro do meu organismo, que não vai sobrecarregar a proteína, porque eu preciso de proteína. Eu tenho que ter uma carga matemática que o cara fala, pô, tô com tanta fome, joga o papel fora, deixa eu comer logo esse negócio aqui. Isso aí também é uma coisa que me deixa... não vai conseguir, né? A dona de casa não vai conseguir. Então. Dona de casa, na vida real, ela não vai conseguir seguir ou procurar uma nutricionista ou seguir. Tinha que ter a Jéssica o tempo todo. A Jéssica devia estar lá. Ô, Jéssica, ajuda a gente, Jéssica. Também nas escolas, né? Porque a gente tem as merendas também. Então, assim, as crianças fazem uma refeição, 2 fora de casa, você não está vendo ali. Mas acho que em linhas gerais a gente pode saber o que é saudável, né? As frutas, os legumes. Comida dos nossos avós. A comida dos nossos... O bom e velho arroz e feijão, né? Olha o agro aí, né? Agronegócio. A doutora Jéssica, polêmica, perguntou aqui no intervalo assim, o que você acha dos agrotóxicos? Aí eu disse pra ela, você gosta de comer comida com bicho, alimento com bicho? Em grande escala, numa lavoura, é óbvio que você precisa combater pragas. Então, existe, gente, algo muito sustentável por detrás das porteiras. Isso precisa ser dito. Isso precisa ser falado. Eu gosto dessas mulheres aqui, hein? Obrigado, hein, Rodolfo? Vou trazer essa mulherada aqui, hein? Mulherada inteligente, tá bom? Faz a gente pensar, porque o homem já não pensa direito. Aí põe essas mulheres aqui pra falar com a gente aqui, hein, Barbá? Você aprendeu bastante coisa, né? Você come que nem um cavalo também. Vou falar agora pra você, viu? Vamos ver aqui, gente, ó. Olha essa outra notícia aqui, meninas. Quer ver? Ó, carros, roupas e academia. Como pais usaram o valor milionário arrecadado em campanha para filho doente. Pais do menino Jonatas, que tinha atrofia muscular espinhal, foram presos em Joinville na quarta-feira última. Casal usou parte dos cerca de 3 milhões arrecadados na campanha para outros fins. Criança morreu. Olha aí. Vocês ouviram alguém seguir um pouquinho essa notícia aí? Hein, Malu? Sim. E aí, sim. conta aí pra gente um pouco. Fala, dá a sua opinião sobre isso aí, vai.
Opinião, assim, que lástima, que pena, que ponto que a gente chega, né? Porque, assim, foi uma campanha que mobilizou o Brasil todo em prol dessa criança que tinha um problema, assim, tão grave, né? E os pais pegaram o dinheiro porque nós vivemos numa sociedade completamente materialista e sem valores, né? Então, aí a pessoa simplesmente se perde, vai no material, quero comprar um carro, e pega o dinheiro das pessoas que depositaram ali toda a sua boa fé. Então, o erro não está para as pessoas que doam, gente. Continuem fazendo o melhor de vocês, continuem doando. Tem lá o Rio Grande do Sul, né, falando de agrobusiness e toda a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Continuem doando, continuem fazendo o seu melhor. Só que aí, infelizmente, algumas pessoas perdem no caminho. A culpa não é de quem faz o bem. A culpa é de quem... Não se sinta mal. Ai, mas eu doei, a pessoa fez tal coisa. O problema é dela. Você fez o seu bem, fica com o seu coraçãozinho em paz e segue a vida. Isso. Você fez a sua parte. Você fez a sua parte, nós vamos continuar fazendo a nossa parte. Então, quem precisar de uma ajuda, vai continuar tendo pessoas de bem que vão lá e vão se... A gente viu agora no solidarizar. Rio Grande do Sul mesmo, exato. né? Tantas pessoas se aproveitando daquela monstruosidade que houve, natural, inclusive. E a gente vê que isso vai acontecer em qualquer parte do mundo, né? Agora, que isso não seja uma desmotivação para fazer o bem ao próximo. Exato. Não é claro que nós temos até que fazer uma verificação, é bom ver até onde aquela doação que você vai fazer, aquele valor que você está depositando, para que fins vai ter. Tem coisas sérias, você tem que buscar. Agora, que isso não seja um motivo da gente desanimar, mas que é revoltante ver certas coisas assim, não é, Jéssica? É essa palavra que eu ia usar. É revoltante. Eu, quando li essa matéria, a revolta, e é muito, muito interessante, muito importante você lembrar disso, né? Não, que as pessoas não se desmotivem a continuar ajudando. O Brasil, ele tem um povo muito generoso. Isso a gente é bonito tá vendo do brasileiro. Agora, né? Mas que a gente pode encher a boca para falar, o povo brasileiro, ele é muito humano nessa parte. Essa parte ele é bem legal, meu. Tem um monte de defeito, né? Cambada de corintiano que tem aí. O que você acha disso aí, Jéssica? Ariane. Desculpa, Ariane. Falei Jéssica, Ariane. Padre, é revoltante, passa pela cabeça da gente de usar o réu primário, né? Eu fico extremamente consternada, mas é caráter, né? Além de, claro, a gente viver, né, como ela comentou, né? Nós vivemos uma sociedade que consome bastante. Mas que pai e mãe faria isso, né? É caráter, é educação, é fruto do meio, começa a entrar dinheiro, a pessoa não teve. Por isso eu digo que a educação brasileira ela é tão fragilizada, né? Parece que é uma tentativa de imbecilizar a geração e começar a soltar em massa esse tipo de gente, sabe? Que atrapalha, pouquíssima produção, são pessoas realmente com baixa produção, não tem, né, uma contribuição efetiva na sociedade. E aí, quando entra o dinheiro, porque o brasileiro, ele é generoso e por isso, né, temos políticos que se aproveitam disso, né? Por que o governo vai fazer isso, né? Se todo mundo está se movimentando, por que eu vou, como ela disse sobre as tragédias, né, que nós temos visto no Rio Grande do Sul, por que nós vamos disponibilizar as nossas centenas de aviões, se nós temos os milionários, né, que são horríveis para disponibilizar do bolso deles? Então, o Estado, de fato, ele tem um interesse em nos manter reféns de políticas públicas populistas. E aí, quando chega o dinheiro no bolso da pessoa que não teve educação e não tem caráter, uma somatória aí para o erro gigantesco que resultou numa morte. Para mim, o crime é isso aí, né? É deixar a pessoa cada vez mais ignorante. O maior crime é isso aí. É você estar sendo temperado por umas ideologias que deixam você cada vez mais ignorante. E aí aparece esse tipo de notícia aí. Temos mais uma? Olha lá, vamos olhar aqui. Aí, meninas, o medo de sentir medo. O que é a síndrome do pânico? O que é a síndrome do pânico? Sem apresentar uma causa clara, o temor exacerbado que caracteriza a síndrome não tem hora para chegar. Você sabe que eu ouvia falar desse negócio aí, quando eu era mais novo um pouquinho, eu era um tonto sobre isso aí. Eu falava, qual é o negócio de síndrome de pânico? Que besteira é essa daí, sabe? Mas isso eu estou falando de coisas bem antes da pandemia, sabe? Aí depois eu peguei o Covid-19 lá. É o Covid, né?
Eu fiquei bem ruim, não precisei chegar no hospital, graças a Deus. Mas eu, além de eu ter pego, a minha mãe pegou, já idosa, e pessoas muito próximas a mim, um enterrou, teve que matar, outro teve que enterrar, o outro, tudo morreu com isso aí. E depois eu comecei a ver as notícias, eu entrei e comecei a ter sintomas que eu nunca tive na minha vida, que foi síndrome de pânico. Eu estava assim, de repente eu acordava, primeiro eu queria ver se eu estava respirando, então eu fazia, estava. Mas daqui a pouco eu falei, mas será que eu estou mesmo? Não estou não. Eu tinha que abrir o vidro do apartamento onde eu estava, e eu não estava sentindo, na verdade, eu não estava sentindo aquilo. A minha cabeça estava assim. E aí eu comecei a ver que não era besteira, que era real, e eu, padre que rezo, eu acabava de fazer minhas orações, e eu mesmo estava entrando em choque. Então, realmente, o medo de sentir medo, uma síndrome de pânico, eu acho que deve ter sido a doença que mais afetou a humanidade nos últimos tempos. Isso na minha opinião. É horroroso isso aí. Quem está passando por isso, a gente tem que respeitar muito, muito. E aí precisa ter todo um acompanhamento, eu acho que precisa ter muitas pessoas de cabeça boa por perto, muita calma nessa hora. Eu não sei a opinião de vocês, mas isso aí é uma coisa que mexe muito com a gente. As doenças emocionais, elas nos afetam tanto quanto as doenças não emocionais, né? Então, a população ela está muito preparada para as doenças do cotidiano, né? Mas não está tão preparada para as doenças que envolvem o bem-estar, pensando aqui, a nível de sistema nervoso central. É verdade. É muito fácil julgar, né? Ah, isso é frescura. Ah, é só você fazer uma oração que vai passar. Oração, ela é importante. Ela é importante. Claro, importantíssima. Acho que essa conexão com Deus, nesse momento, é fundamental. Mas também é importante buscar ajuda especializada. Com médico, com psicólogo. E as transformações também, né, Jéssica, e Ariane, e Malu, que nós estamos tendo numa velocidade que a gente nunca viu antes, de comportamentos, né, de mudanças familiares, de questões educacionais. A gente está vendo, por exemplo, aqui em São Paulo mesmo, vocês todas moram aqui em São Paulo? Sim. Pô, aqui em São Paulo mesmo, sempre foi uma grande metrópole, muito, muito louca. Mas depois da pandemia para cá, parece que depois que a gente teve... abre a porteira, soltou. Eu percebo que tá uma loucura. Parece que aquilo que a gente já vivia antes da pandemia triplicou. O povo está muito doido de tudo, né? Uma demanda reprimida. Então é onde a gente está vendo, e a gente não está sabendo lidar com quantidade de gente, com um egoísmo muito grande. E pena que nosso programa está acabando também, que eu queria abrir para vocês essa conversa aí, mas não vai dar. Mas sabe, vai ficar para a próxima. Eu amei essas meninas aqui, hein, Rodolfo? Pô, a Ariane, jornalista super competente. Jéssica, você é maravilhosa. Obrigada, padre. Você vai voltar aqui? Com certeza. No meu programa? Com certeza. Glória a Deus. Malu, você sempre vem, né? Obrigada. Gente, olha. Vamos ver a enquete. Como é que só com o resultado, ó. Olha aqui a enquete. Vamos lá. 67,1% diz que sim. Só não estou enxergando qual que é lembrando-me qual a enquete aí. Concorda? Eles acham que sim, que o vestibular ainda é a forma melhor para inserir o jovem, tá, no mercado. E 32,9% deve ser eu e as meninas aqui, que diz que não. Tá bom? Mas valeu, gente, obrigado pela participação. Meninas, eu amei vocês aqui com todo respeito. Muito obrigada, são Paulo. maravilhosas. E ó, final de semana abençoado e Deus abençoe você. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Até a próxima, se Deus quiser.